Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais um webinar, né, de nossa série de 8. Semana que vem nós temos o marketing de minerais de futuro. É um tema bastante interessante. Eu acho que não custa repetir que todos esses webinars estão sendo gravados, disponíveis no YouTube. O Isaac, né, ele vai estar dando um apoio ao evento, no sentido, principalmente depois da questão na hora do debate. E vamos agora partir para o... Não, o Isaac vai aumentar a tela aqui. Isaac, aumenta aí, por favor. Então, esse tema, né, de reconversão e desenvolvimento de territórios minerados, e aí vem planejamento, governança, recursos, referência, correção de rumos, né, me parece que é um tema que ganhou importância, né, pelas conversas que eu tive com o pessoal do IBRAM, de várias mineradoras, o interesse das mineradoras pelo assunto. A MIG, né, vamos dizer, foi criado nós vamos mencionar isso, foi criado uma grande rede, uma aliança aí da MIG, Sebrae, IBRAM, o governo de Minas, né, e tem outras organizações, no sentido de criar um programa robusto de reconversão de territórios. Hoje começa a ficar muito importante, um dia isso ia chegar, né, gente? Hoje começa a se preocupar mais com a questão do fechamento de mina. Então, embutido no fechamento de mina, nós tem a mineradora passa a ter também a preocupação de restaurar ou reconverter, né, o território que foi desmobilizado para que ali sejam desenvolvidas atividades econômicas que, de alguma forma, substituam, né, o que não é fácil, que a mineração é um setor extremamente robusto em termos de faturamento, mas que substitui com a geração de renda, trabalho e faturamento para aquele território, né? E o que mais preocupa é que, aparentemente, o pessoal começa a fazer isso. Tem vários casos que o pessoal, vamos fazer agora que nós estamos fechando a mina, né? Quando, na verdade, isso já era já fazia parte do plano daquela mineração, e isso já deveria estar, de alguma maneira, sendo mobilizado, né, para que, sei lá, 30 anos depois ou mais, né, isso, na verdade, esteja já bem avançado. A bola da vez hoje é Itabira, e inclusive esse consórcio que foi feito é liberado pela MIG, Sebrae, IBRAM, e também com os parceiros, as prefeituras e outros parceiros. Hoje me parece que o grande foco é Itabira, pelo menos nos eventos, sempre Itabira está aparecendo. Outro dia nós tivemos aquele evento da revista Brasil Mineral, né? Mineração em Comunidades, que também o prefeito de Itabira estava lá. Então, passa a ser esse o grande foco. Tá? Só adiantando, o grande problema é que isso aí demora de 20 a 30 anos, né? Ou mais, né? Eu tive uma grande experiência com a região da França, as regiões de carvão, embora você tenha carvão que ocorreu tanto na produção de carvão, tanto na França, Inglaterra, quanto Alemanha, principalmente, né? E hoje nós já temos 30 anos do projeto da França, e já foi, vamos dizer, replicado para mais 30 anos, né? Então, são projetos longos, né? E talvez até no Brasil sejam mais longos ainda, porque a nossa capacidade de gestão nesses projetos complexos é mais lenta. E um outro ponto, né? Vamos dizer, na Europa você tinha um recurso disponível da comunidade europeia, então era farto os recursos para fazer grandes intervenções naqueles territórios. Então, vamos dizer, a ideia do evento, do webinar hoje, é que seja um compacto, um piloto de vários temas que eu entendo que são relevantes, né? E, logicamente, vai ser pincelado cada tema, eventualmente, talvez, na hora do debate, no final, possa ser discutido um pouco mais a questão de relevância de algum deles, né? Mas eu vejo como um momento interessante, né? No sentido aquelas empresas, aqueles profissionais, aqueles territórios que já estão bastante preocupados com isso, já possam, talvez, já começar a formar suas equipes, pelo menos para acompanhar o processo, ou mesmo demandar que, bem antes do fechamento da mina de uma determinada região, já comece a mobilizar no sentido de, lá na frente, né, já ter uma série de
e iniciativas encaminhadas. Bem, só colocando esse webinar de hoje, ele é o terceiro da série de 8, né? Semana que vem, no dia 29 de novembro, nós vamos ter o webinar sobre marketing de minerais de futuro. E depois, até mais 4, até o dia 15 de dezembro, nós temos uma série de 4. Dia 12 é meu aniversário, mas eu estou mantendo a data do dia 12, eu nem lembrei. Então, nós vamos poder soprar uma velhinha no dia 12. Bem, esse slide, eu sempre repito, na verdade, essa série de webinars, ela tem essa característica. São temas integrados. Mineração, territórios de sociedade, stakeholders, entidades e assim por diante. Mas, na verdade, há uma integração. Existem elos, né? Existem conexões entre esses vários vetores, né? E isso vai ser particularmente importante no caso da reconversão, né? Pela complexidade dos atores envolvidos. Porque quando você fala, olha, eu vou desmobilizar uma região produtora e nós vamos, ou já vimos fazendo, um processo de desenvolver alternativa de diversificação naquela região de atividades econômicas que substituam, de certo modo, a mineração, você imagina, nós temos de envolver com os atores territoriais, que são vários, né? Os atores governamentais, a população, vamos dizer, ONGs, vários outros tipos de organizações, né? Os stakeholders, a cadeia produtiva da mineração, que não se limita à operação mineração em si, né? E você imagina, se nós começamos a discutir como fazer com que esse território mude radicalmente no sentido das suas atividades econômicas, é um processo extremamente complexo, né? Eu tive a sorte de trabalhar pelo Geoparque, nós fizemos alguns ensaios de projeto de reconversão, por exemplo, ali na região do Alto Paraupeba, e já aproveitando o projeto da Agenda 21, que tinha sido feito bem antes, puxado pelo Andrés Cabir, nós aproveitamos muito daquele conceito, mas o processo era muito lento. O processo não é rápido, ainda mais porque já se começa com a pergunta: o que a população quer, né? E isso não dá para ser um processo de um dono do processo, porque, primeiro, a mineração não vai colocar recursos para essa reconversão, para intervenções, né? Não há recurso mais disponível para a famosa, vamos trazer uma fábrica de automóveis, vamos trazer uma fábrica de eletrodomésticos, né? Vamos trazer uma fábrica de chips. Esse modelo, eu acho que ele não volta, né? Então, na verdade, há necessidade de ser um processo muito bem conduzido, né? Em que se envolva todas as partes e que se combine recursos financeiros, recursos de inteligência, recursos de capacidade de implementação de todas as iniciativas. Então, de novo, a palavra governança vai ser a bola da vez em termos de fazer com que esses processos andem, né? Com relação a premissas ou drivers na execução desse processo de reconversão, e aqui eu vou colocar muito as minhas colocações, né? Voltando a falar que o quê? Nós estamos trazendo pontos de discussão, né? Na medida que a gente vai discutir no final desse webinar, ou eventualmente outras oportunidades, ou eventualmente as pessoas venham assistir esse webinar, vamos dizer, incorporar, né, outras referências, vamos dizer, nós vamos estar desenvolvendo com as empresas vão estar desenvolvendo equipes, né, equipes robustas, e cada setor, cada departamento dando a sua contribuição de competência e capacidade operacional. Já tem empresas fazendo isso, eu até me surpreendi que tem empresas bem avançadas. Se elas não estão ainda tendo resultados em ter a reconversão implementada, mas as equipes já estão trabalhando. Isso, pelo menos, é um ponto muito positivo. Então, em termos de premissa, dentro aí do que eu chamaria das minhas digitais, né,
Eu entendo que é extremamente importante ritmo, e eu uso sempre o termo arranque, né? Torque inicial. Esse projeto tem de começar vigoroso, ele tem de começar com energia, no sentido de que os atores da governança eles sintam que aquilo realmente vai andar, né? Nós não temos cultura no Brasil de governança, de trabalho em colaboração mais de 2 anos. Né? Com 2 anos já está todo mundo desistindo. Né? As pessoas não têm essa cultura. Eu me acostumei, talvez isso venha até da minha família, de tocar projetos de 10 anos, 20 anos. Né? Magnesita, por exemplo, eu toquei um projeto de 20 anos, e era um projeto. Né? Eu vejo que a gente tem de fazer mais isso. Né? E tem vários projetos governamentais, vários projetos territoriais, projetos em territórios, né? E é esse processo de longo prazo. Eu acabei de mencionar o caso de Nord-Pas-de-Calais, né? Que hoje é chamado de Hauts-de-France. Nós estamos já, talvez, partindo para o ano 40, em termos de execução do projeto de reconversão. Né? Então, aí nós temos que ter ritmo, nós temos que ter compromisso com a entrega, isso é necessário. Né? Então, nós temos que fazer um plano, que tipo de entregas que nós vamos dar? No sentido de ter quantitativo, no sentido de ter símbolos que, de fato, o processo está andando. E ele vai andar com entregas. Né? Outra é a capacidade nossa de criar o processo de colaboração. Ontem mesmo nós estávamos num seminário discutindo aí o Plano Estadual de Mineração de Minas Gerais, né? Foi muito tocado isso. Nós não temos uma cultura de colaboração, né? Logicamente, nós entendemos que, pelo tamanho dos desafios que se colocam hoje, definitivamente, né? Só vai ser apenas com a colaboração que nós vamos conseguir chegar lá. E hoje, outro é a força da equipe. Nós vamos ter de preocupar muito com a equipe. E como é que você pega uma equipe de 10, 20, 30 anos, né? Vamos ficar nos 10 anos, 5, 10 anos. Ao longo de 5 anos, talvez todo mundo já foi embora. Então, nós vamos ter de ter um plano para a manutenção das equipes também. Né? O turnover hoje de várias empresas é muito alto. Então, deve haver essa preocupação com relação a como que nós mantemos nossas equipes. O segundo seria, isso aí é até está dentro da lógica do mindset, né, na questão de mentalidade. Nós temos que estar trabalhando para mudanças estratégicas de mentalidade. Por quê? Porque senão nós estamos trabalhando com nossos conceitos de 10, 20 anos atrás. Né? Eu já tenho um bom tempo de estrada aí na mineração, e nós corremos o grande risco de repetir. Eu nunca esqueço que na posse da diretoria do IBRAM anterior, o pessoal na abertura, né, fizeram um comentário: nossa, só tem cabeça branca aqui. Né? Mas no sentido positivo. Né? Eu me preocupo muito, eu já sou cabeça branca, né? Já estou na linha. Mas nós temos de trazer essa meninada, né? Nós temos de tornar a mineração mais atraente, no sentido desse pessoal vir e realmente trazer talentos, no sentido de fazer esses processos todos que vão tocar a mineração de uma forma mais rápida. Se vocês pegarem aquele documento que o IBRAM escreveu com a Ernst Young, quais são os 3 principais riscos, né, da mineração. O primeiro é a questão do ESG, tá? Estão falando do ESG, mas já vem a complexidade do ESG. É a licença social para operar e a mineração do futuro. Tá? Como é que você consegue modificar isso, de fato, fazer essa roda girar no sentido da transformação só com a mineração? Né? Ou só com a mineração, nem envolvendo a cadeia produtiva? Né? E, pior ainda, trazer território, stakeholders, né, governos. Então, nós temos que fazer uma mudança de mentalidade no sentido de fazer com que esse processo evolua mais rápido. Um outro ponto que, para mim, pelo fato de várias frustrações que eu já tive ao longo aí talvez de 2 décadas, trabalhando com esses processos mais territoriais, primeiro, a descontinuidade. Né? Eu já sou assim, já meio escolado, porque nós temos
cada 4 anos nós temos mudança de prefeito e vereadores. Depois, outros 4 anos, que são intermeados, nós vamos ter mudança de deputados estaduais, deputados federais, senadores e o governo federal. Tá? Nisso aí, nós temos, vamos dizer, tem os tempos das várias organizações de governo. E isso acaba criando, vamos dizer, isso interferindo também com a agenda dos agentes privados. Né? Isso acaba também interferindo com relação à população, né, e os atores territoriais, como é que está a agenda? Né? E o que se tem nisso aí como resultado são dois, principalmente. Descontinuidade, né? Sei lá, 2, 3 anos depois que você começou um projeto, vai todo mundo embora. Pior que nem é embora. Se você vai alguém embora, essa pessoa é substituída. Né? Não, ela continua lá. Né? Ela está morta e não sabe naquele processo. Né? Então, continua. Então, de repente, a gente passa 10 anos. O que foi feito? Nada. Então, nós temos de ter a capacidade, tanto para reativar esses pontos de redução de velocidade, né? E outra coisa é a questão dos recursos. Então, nós temos de entrar nesse processo da reconversão já trabalhando com a necessidade de intervenções rotineiras. Né? Nós vamos depois entrar isso mais, de novo, mais à frente. No final, seria bom, vamos dizer, se nós pegarmos, talvez do ano de 2008, ou um pouco antes, até 2014, 2015, nós tivemos, da parte do governo estadual de Minas Gerais, e também associado com governos municipais, governo federal, mas isso foi puxado pelo governo estadual, foi criado esse programa que é o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico. Foi um grande programa, com muitos recursos, né? No sentido de tornar realmente Minas Gerais um polo de inteligência, um polo de produção, um polo de competitividade com relação à cadeia produtiva mineral. E no caso de reconversão, já havia, na verdade, foi buscada essa parceria com a França, com a região de Nord-Pas-de-Calais, de hoje, de novo, chama Hauts-de-France, porque eles eram uma referência mundial em termos de reconversão. Né? Então, foi feito um longo trabalho, várias missões daqui para lá, de lá para cá, abordando uma série de assuntos, né? Assuntos econômicos, assuntos tecnológicos, assuntos culturais, assuntos de saúde, né? No sentido de fazer com que esses dois grandes atores políticos, né? Dinamizassem uma relação de cooperação. Talvez as organizações que mais se envolveram com isso foi a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que hoje não existe mais, ela está dentro da Secretaria de Desenvolvimento, e o sistema SEMAT, que esteve muito envolvido. Eu entendo que aquele que talvez seja um depositário, né? E, logicamente, muita coisa também hoje está depositada no Geoparque, porque o Geoparque nasceu do Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico, mas ele não foi terminado. Né? O Polo de Excelência foi terminado em 2013. Então, as coisas estão lá, mas elas não estão vivas. Né? Eu até sei que o pessoal da diretoria da mineração, lá da Secretaria de Desenvolvimento, eles andaram buscando todas as informações, né? Mas não está vivo. Essas informações teriam de estar voltando. Né? E eu acho que esse momento da reconversão é um momento extremamente interessante. Lá em Nord-Pas-de-Calais, né, cuja capital era Lille, o projeto lá era chamado Mission Bassin Minier. Né? Esse projeto foi feito uma parceria né, entre os atores mineiros e também essa região francesa de carvão, né, com um projeto longo de reconversão, como eu já próprio disse. É interessante que esse projeto de reconversão ele estava dentro de uma metodologia Unesco, não é a metodologia Geoparque, né? Mas bastante parecido, né? Está muito mais uma lógica de paisagem cultural evolutiva. Esse era a chancela de certificação pela Unesco, mas nós acabamos trabalhando uma relação de cooperação entre o Geoparque e o Mission Bassin Minier.
que deu muitos frutos. Nós conseguimos trazer uma série de projetos, não apenas para os atores governamentais, mas as universidades tiveram assim um movimento de criação de temas de cooperação extremamente arrojado, né? E também municipais, né? Na época, eu levei a Missão Bacia Mineira através do IFE, que era o coordenador, era o urbanista, né, encarregado do projeto, para trabalhar muito com a região ali de Congonhas, Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, né? Então, foram deixadas ali várias contribuições. Então, tem o Geoparque, o projeto Nova Mineração também, que foi realizado 2 anos, né, como uma tentativa de legado do acidente de Mariana, mas lá tinha uma plataforma específica, cujo nome era Novas Economias para Territórios de Mineração, que já entrava nessa lógica de reconversão. E o próprio INCT Aqua, né, lá da UFMG, que sempre esteve envolvido como um parceiro de toda hora, né? E, finalmente, a região do Alto Paraupeba, né? Vamos dizer, eram mais de 10 municípios, né? Já teve um momento que chegou a 13, em que eles se aglutinaram. Esse foi um trabalho que iniciado pelo Anos Cabito, que hoje está no SEBRAE, no sentido de formar o CODAP, que foi colocado pelo governo federal na época, foi um dos consórcios que mais bem-sucedidos foi em planejamento, né? E uma série de projetos pilotos foram tocados naquela região do CODAP. Então, o CODAP é o ator depositário de uma série de iniciativas, né? E tanto que uma delas está colocado aí, que foi o CDCAP, que foi criado em 2015, que era o Conselho Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Alto Paraupeba, que, em essência, era o início de um projeto de reconversão, né? Nós criamos uma primeira estrutura de governança. Eu lembro que eu e o Anderson inauguramos isso, parece que foi em dezembro de 2015, foi lançado esse projeto, e talvez no final de 2016 nós já tínhamos a produção de esse documento, que são os pilares de desenvolvimento da região do Alto Paraupeba. Então, qual que era a proposta de desenvolvimento, de reconversão, de diversificação econômica para Congonhas, Conselheiro Lafayette e Ouro Branco? Então foi terminado, né? E isso, na verdade, virou um documento municipal, de governo municipal, né? Então, certamente, vamos dizer, já série de iniciativas que já seguiram esse documento, ou discussões que foram geradas dentro dos membros da governança do Conselho, do CDCAP. Houve uma tentativa de retomar isso, eu não sei que estado que está, mas me parece que não teve o mesmo ímpeto da edição anterior. Bem, o que eu falei anteriormente é o que eu chamaria das iniciativas do passado, dos últimos 15 anos, né? E isso está lá, vamos dizer, está depositado na SEMAD, na Secretaria de Desenvolvimento, Geoparque, no governo lá do CODAP, né? E outras, as universidades, né? Universidade Federal de Uberlândia, a PUC, muito ativa nesse processo, né? A professora Liliane é uma das grandes referências nesse trabalho, mas isso é passado, né? Hoje, o grande projeto, um projeto atual que está correndo, e me parece, ele foi lançado um pouquinho antes do início da pandemia, então foi em 2020, né? Em 2020, me parece que a reunião foi feita em fevereiro ou março, foi bem antes. E que foi lançado esse projeto de reconversão produtiva de territórios minerados. Então, quem toca esse projeto é atual, ele está com ênfase maior hoje em Itabira, mas eu sei que eles estão fazendo trabalhos em uma série de municípios, talvez com uma agenda diferente em termos de ritmo, né? Então, essa é a nossa referência. E várias pessoas que, por exemplo, da PUC, do CDPLA, eu mesmo participo, né, fazem parte do que eles chamam lá de grupo de especialistas, né? Esse ano, no primeiro semestre, teve uma nova reunião do grupo, né, que foi feita no Expo Minas durante um evento do SEBRAE, mas teve um evento específico, né? Então, o projeto, né, ele está se ampliando. Então, hoje nós temos uma plataforma. Hoje já se sabe a quem procurar, né? Vamos dizer, 2 casos poderiam, caso houvesse isso, seria o caso
vamos dizer, do recuperação da bacia do Rio Doce, mesmo agora Brumadinho, são casos que, não, vamos dizer, não é bem uma reconversão, mas né? Só que é uma reconversão emergencial por um acidente, e não por paralisação de uma mina, seja por perda de competitividade ou mesmo por exaustão de reserva. Mas, definitivamente, o que foi desenvolvido lá no projeto Renova, né? E certamente agora vai ser proposto para Brumadinho, certamente está dentro aí do escopo, né, dessa rede de reconversão produtiva de territórios minerados. Seria interessante, né, a programação do webinar, né? De novo, vai ser um compacto, né? O webinar se propõe a ser um compacto piloto no subsídio das lideranças locais e as equipes empresariais envolvidas com a concepção, planejamento e realização de projetos e programas de reconversão. Buscar produtos, né? A concepção e a implementação de produtos integrados, redes multipropósitos e criação de grupos de reconversão. Em termos de quais são os principais itens, né, desse programa, lógico que nós vamos pincelar isso ao longo do webinar. Então, nós temos estabelecer os contornos de diretrizes estratégicas para o planejamento de produtos e programas de reconversão produtiva e diversificação econômica de territórios minerados. Modelos e casos de governança para a reconversão a serem, vamos dizer, seguidos, copiados, adaptados, né, para os casos específicos, parcerias potenciais para programas de reconversão e diversificação. O alinhamento ESG-ODS, ele entra aí com força total, né? Casos de reconversão e governança vivenciados por mim, né, que eu vou estar passando isso para vocês. Análise crítica sintética de casos nacionais e internacionais. Apresentação do acordo Minas Gerais, Nord-Pas-de-Calais, França, para a reconversão territorial. E esse projeto, essa parceria foi muito tocada no período 2007, 2012, 2013. Exercício de um planejamento preliminar. Bem, no meu caso, assim, até para me colocar aí no processo de estar sendo uma liderança, né, um coordenador, um propositor de várias iniciativas aí, estou à disposição para me envolver com territórios específicos, processos específicos, minerações específicas, mas até para mostrar que há um histórico, várias pessoas trabalhando comigo, vários grupos têm suas lideranças específicas, né, seus projetos, seus núcleos de projetos específicos, e muitos deles vivos ainda, muito atuantes, né? Então, eu, por exemplo, trabalhei com projetos que são essencialmente projetos muito ligados à reconversão, Geoparque Quadrilátero Ferrífero, participei de auditoria de reconversão de Mariana, né? Projeto Nova Mineração, Acordo Minas Gerais Nord-Pas-de-Calais, Acordo Minas Queensland, né, em que eu era o principal gestor desse acordo. Eu passei depois a ser diretor de Queensland, que é igualmente uma grande região, um estado de mineração, e o Polo de Inovação de Teoflotona, Araçuaí e Salinas, que são projetos de diversificação econômica. Um outro ponto que nós vamos estar batendo muito é que governança certamente, né, governança e recurso, né, certamente é o ponto de destaque para qualquer processo de reconversão. Se não houver uma boa governança, se não houver uma boa gestão da governança, eu até crio o termo aí, quarteirização, né, nós vamos ter de ter alguém tomando conta da governança, né? Porque senão as pessoas estão na governança, elas ficam tão absorvidas na sua dinâmica do dia a dia que elas perdem a noção estratégica de olhar por cima e falar como é que nós estamos. Às vezes vai ficar parecendo mais um monte de formiga correndo cada um por um lado, né? E por isso que eu falo, tem de ter um sistema de gestão superior. Talvez criar a figura de um conselho superior, né? Que talvez ele já nasça lá atrás, né? Muito antes, inclusive, da empresa estarem discutidos com suas diretorias, os seus shareholders, né? o seu CEO, como vai ser esse projeto, né? Em termos de governança, nós tivemos um grande trabalho de governança há 2 anos atrás, trabalhando com a região ali de Três Marias, era um grande projeto de gás, que já demandava um projeto de governança extremamente avançado, né? A rede ODS, os territórios minerados, hoje nós somos, desde 2018, o Quadrilátero Ferrífero foi nomeado
membro da ONU para a implementação dos ODS numa grande rede mundial, global. Então, nós estamos lá na constelação da rede mundial do ODS da ONU, né? Então, hoje nós temos feito vários trabalhos e agora nós vamos acelerar e vamos entrar em contato com os municípios e com os principais setores industriais e comerciais para o município, no sentido de começar a implantar os ODS. E depois buscar a articulação do ODS com os ESG. Nós já estamos começando a fazer a mesma coisa com os sistemas B, né? Porque nós acreditamos que os municípios que têm, ou os territórios que têm já avançado a implementação, pelo menos no entendimento dos 17 ODS, eles estão muito mais propícios a fortalecer sistemas B ou mesmo ESG do setor privado. Tá? A governança do Geoparque foi outro processo extremamente complexo, o projeto Nova Mineração, que teve uma governança para cada uma das plataformas, a governança do Comitê Gestor do Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico. Eu fico impressionado com nós tínhamos em torno de 20 grandes organizações, né? FIENG, SEBRAE, IBRAM, organizações do governo federal, a AMIG, né? As universidades de peso na área mineral, compondo um grande sistema de governança para o Polo de Excelência. E esse projeto do Polo de Excelência ele foi muito ativo no período de 2007 a 2012. Né? Então, assim, foi interessante no sentido de realmente implementar uma governança com atores tão diferentes. Né? Não foi fácil. Criamos também, quando eu estava como executivo de Queensland aqui no Brasil, a rede Tropical Alliance, que vamos dizer, era um projeto que nós iríamos administrar uma grande rede de pesquisa no Brasil, com uma grande rede de pesquisa na Austrália. E aproveitamos o Ciências Sem Fronteira e as vindas frequentes das universidades, dos grupos de universidade, para justamente criar pelo menos um primeiro projeto, né, que a gente chamava de Tropical Alliance. A Austrália está voltando, Queensland está voltando, eu acabei de conversar com eles. Vamos dizer, então, eles saíram no governo Dilma, e parece que há um entusiasmo maior agora, né, de voltar a contemplar o Brasil, embora a base deles é no Chile, em Santiago. O Fórum de Atores Mina Nord-Pas-de-Calais, né, que é um sistema complexo, e o sistema de APL de base mineral. Minas Gerais tem muitos APLs, né? E Minas Gerais foi protagonista da criação, junto com o Elsevier em Brasília, da rede APL de base mineral. Tá? Então, houve uma história, houve um histórico, nós temos metodologias que foram registradas no sentido de contemplar os APLs. Né? Por exemplo, hoje, no Plano Estadual de Mineração, os APLs, os não comunamentários, vão ser contemplados, não vai ser só a grande mineração. Tá? Então, eu quis colocar isso só para colocar que nós estamos bem, obrigado. Né? Há uma competência, talvez não aglutinada, mas ela está distribuída e se sabe onde está essa competência para a reconversão. Aqui é só para colocar a questão dos ODS, né? Já do trabalho daqui do SDSM, né? Que é a organização da ONU que toca o trabalho com os ODS. Nós somos protagonistas da criação de uma plataforma intitulada Visões para os ODS nos territórios mineradores. Né? Esse ano foi um projeto piloto, e ano que vem a gente quer dar um novo salto em termos de chamar novos atores para participar, no sentido de realizar, trazer novas contribuições. Esse ano nós tivemos 3 eventos, né? 2 eventos em inglês, os webinars que fazem parte também dessa iniciativa. Então, nós estamos criando um patrimônio aí de discussões, de propostas, né? No sentido de contemplar a governança dos territórios de mineração. Bem, para falar um pouquinho mais sobre a reconversão produtiva de territórios minerados, né? Isso é um projeto oficial, né? Então, eu fui à internet, né? Achei muito melhor trazer o documento oficial. Esse é o documento que foi publicado, né? Na internet. Então, essa, inclusive, aí nós temos a logo, né? Do projeto. Aí vem uma série de conceituações, né?
que não é necessariamente só a reconversão, é justamente criar já uma cultura de buscar alternativas à mineração. Tá? Então, ao mesmo tempo que a economia de Minas Gerais está fortemente ligada à mineração, os riscos e impactos dessa atividade precisam ser debatidos para permitir um desenvolvimento sustentável dos territórios e municípios. Né? Pensar em alternativas à mineração é uma necessidade que passa pela avaliação das potencialidades de cada município e das oportunidades de diversificação econômica local e regional. Né? O projeto de reconversão produtiva em territórios minerados foi criado para apoiar os municípios que têm suas economias fortemente ancoradas na mineração e identificarem novas possibilidades de sustentação econômica e desenvolvimento local. Um ponto que é essencial, esse processo tem que ser participativo. E assim como nos ODS, ninguém pode ser esquecido. Né? Então, nós não podemos nos dar o luxo de falar assim, esse segmento nós não vamos contemplar. Não. De alguma maneira, essa teia de iniciativas, né, que podem até contemplar, no primeiro momento, alguns alvos mais, vamos dizer, mais estruturantes, ele não vai poder esquecer parte da população. Tá? Em tese, então, todo mundo tem que ser contemplado. Né? Brincando, nananina não, de, vamos dizer, aquele pessoal ali é muito chato, né? Ou a pessoa é muito difícil, não existe isso. Né? Então, daí a importância do projeto de governança para toda a população, para todos os atores territoriais. Mas o que é a reconversão produtiva na luz do programa, né, tocado por essas organizações? O objetivo desse projeto é de contribuir para a redução da dependência econômica de municípios mineiros em relação à atividade minerária. Né? É interessante porque, numa situação em que o fechamento, a legislação para o fechamento de minas com relação à recuperação, restauração econômica, socioeconômica dos territórios que foram desmobilizados, ela não é muito clara. Então, vocês veem que aqui não está sendo colocado em nenhum momento que isso é para atender uma legislação. Tá? É muito mais no sentido quase que de princípios, de políticas, né? De compensações, no sentido de que aquela região esteja sendo elaborado um projeto preventivo, né? Planejado, alinhado ao desenvolvimento da mina, né? E as perspectivas ou agendas de, eventualmente, fechar isso daqui 10, 20, 30 anos. Já existem várias minas aqui em Minas Gerais que já estão nessa situação. Outras estão num ritmo bem mais lento de operação, até porque elas não estão prontas para entrar nesse processo de fechamento de mina. Quem realiza esse projeto? Né? O projeto é resultado da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, SEDE, o Serviço de Apoio às Microempresas de Minas Gerais, o SEBRAE, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, e a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Então, esses atores são as grandes lideranças, os grandes protagonistas. Né? Eu não vou avançar muito nesse texto, que vocês podem identificar isso. A ação do SEBRAE e da FIENG, ela passa muito pela questão de melhorar o ambiente de negócio. O SEBRAE sempre chama atenção, mas por que o SEBRAE está entrando nisso? Né? É justamente um grande foco em melhoria do ambiente de negócio nos vários municípios. E eles têm, inclusive, uma metodologia de avaliar, diagnosticar o ambiente de negócio de cada um desses municípios. Né? Aqui tem, vamos dizer, umas análises de foco e estratégia. De novo, eu posso passar isso para vocês, mas vocês conseguem isso facilmente no Google com relação às etapas, né, que compõem esse trabalho. Só para terminar aqui, então, nós temos aqui os coordenadores do projeto e os parceiros do projeto, né, que são inúmeros. E eles são pontuais. Né? Eventualmente, se você está atacando Itabira, certamente Itabira hoje deve ser um dos principais parceiros do projeto. Né?
eventualmente Conceição do Mato Dentro ou Paracatu, né? Vamos dizer, Nova Lima, né? Vão ter vários municípios que eventualmente vão até se preocupar em colocar em suas agendas esse projeto de reconversão até mais cedo que o seria próprio. Então, talvez uma prefeitura, por exemplo, de Congonhas, vai falar, não quero começar só daqui a 10 anos, não. Quero começar agora. E isso vai acontecer. Isso vai ser um efeito dominó que naturalmente vai acontecendo. Tabira está fazendo, eu também quero fazer, né? Talvez para não chegar e ficar com tanta urgência como é o caso de Itabira. Bem, ao longo, eu trabalhei com a ideia de propor 10 etapas âncora para a implementação de projetos e programas de reconversão de territórios minerados. São 10 etapas, né? Essa divisão de 10 foi uma escolha minha. Acho que o 10 é sempre bom, né? 10 mandamentos, 10 prioridades, então acho que o 10 é interessante. Então, a primeira etapa âncora, nós estamos falando do início do processo, né? A realização de workshops executivos e decisórios internos de legislação, cooperação local e políticas de empresa referente com a reconversão. Então, os poderes de decisão, né, de uma empresa, principalmente, articulados com os poderes territoriais, da cadeia produtiva, de governos, eles têm de começar a realmente fazer reuniões, workshops, para entender do processo. O que vai significar isso? Quanto tempo isso vai demorar? Eu, CEO, vou ter de me envolver ou eu vou mandar isso lá para baixo, né? Ou um prefeito também não vai se envolver, vai mandar lá para baixo. Como que é esse processo? Então, a primeira etapa é realmente gastar um bom tempo, né, para as empresas e, logicamente, seus parceiros do processo de reconversão entenderem o que vai ser isso. E talvez fugir, inclusive, um pouco daquela ideia da cortesia brasileira. Ninguém briga, ninguém bate discussão, né? Esse projeto vai ter de ter isso, né? E outra coisa, vão ser decisões colegiadas, né? Depois nós vamos falar, vamos dizer, inclusive, qual vai ser o alvo, o objetivo de reconversão. Isso vai ter de ser uma discussão muito forte na comunidade, né? Como era o processo de Agenda 21 lá nos anos segundo semestre a partir de 2007, né? Primeiro semestre. Então, já foi uma experiência muito interessante. O segundo são iniciativas inaugurais de aquecimento, né? Como é que você pode falar em governança, né, se nós estamos ainda muito atrasados a nos articularmos com os vários atores territoriais? Isso tem que ser mais azedado, né? Vem aquela ideia do comitê superior, né? A capacitação empresarial, a reconversão no planejamento estratégico tático, né? Então, você tem que criar centro de custos, né? Então, uma série de iniciativas aí que falam, não, a empresa, de fato, está trabalhando nesse sentido, a prefeitura também está trabalhando nesse sentido, então nós estamos interligados. Agora vamos fazer o processo andar. O terceiro é o projeto de governança com os atores envolvidos e impactados e beneficiados, né? Me desculpa, impactar, talvez eu coloque até mais beneficiados, porque eles vão ser beneficiados com novas economias, né? No quarto, eu crio a figura de uma pré-governança. A empresa se engaja na gestão e desenvolvimento do território-alvo, já foi mencionado de alguma maneira, mas agora com ações de pré-governança de fato, né? Dando nome aos bois e já criando as primeiras entregas ou subentregas, né? As agendas. Então, nós temos de ter produto aqui nessa fase de pré-governança. O funcionamento propriamente dito da governança local, incluindo gestão da governança, perfil, capacitação das equipes e do comando dessa governança, né? Os diagnósticos empresariais, territoriais e sociais que vão ser necessários constantemente. Isso vai ter de ser criado uma estrutura e recursos para isso. E quem vai comandar esses processos? Nós vamos ter uma universidade administrando isso, várias universidades, né? Consultorias e assim por diante, né? A 7 é um design coletivo das expectativas para o sistema no curto e longo prazo. Então, o que nós vamos trazer para a região tal? A agricultura, né? Vamos plantar café, vamos transformar num polo logístico, né?
vamos investir na criação de cavalos de raça, como era o caso lá de Conselheiro Lafayette. Então, assim, tem uma série de... Mas isso não pode ser subjetivo, e nem isso pode ser só unilateral. Isso tem de ter uma discussão, necessariamente, no sentido de todo mundo se sentir contemplado nesse processo, né? O 8 seria o benchmark nacional e internacional. Vamos buscar quem já fez, né? Para, pelo menos, nós começarmos um pouquinho melhor, né? O 9, planejamento e revisões periódicas da implementação do projeto de reconversão de curto e longo prazo. E o 10, como nós vamos trabalhar recursos financeiros, técnicos e administrativos que vão ser demandados nesse processo aí de 10, 20 anos. Então, necessariamente, nós vamos ter que trabalhar com colaboração, parcerias formais e projetos de captação de recursos, onde nós vamos buscar esse recurso, né? Bem, só para assim, a gente subdividir um pouco mais essas etapas, né? Começando aí com a agenda e workshops executivos decisórios, né? Para as empresas, né? Eu propus aí que uma ideia de usar esse modelo de gestão de decisão, né? Que é o 5W2H, né? Em que nós vamos examinar cada um o que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Isso aí, na verdade, vamos dizer, cada empresa tem seu sistema de colocação de prioridades, né? Então, tá colocado, pode ser um modelo, mas tem inúmeros outros que podem ser adotados. Eu vou passar só alguns deles, começando pelo ato, o que, né? O que, afinal, é reconversão, né? Concepção e planejamento de campanha de reconversão de regiões mineradas, pós-mineração, induzidos ou coliderados pela mineração. Eu sempre chamo a atenção que a mineração, nem os outros atores, nem a mineração, podem ser vistos como donos do processo de reconversão, senão isso nunca vai acontecer, né? É um novo momento nas relações mineração, território e comunidades. Isso definitivamente está acontecendo, né? A gente conversa por exemplo, com o INBRAM, com as empresas. De fato, definitivamente, o modo de relacionamento, né? A mentalidade do relacionamento da mineração com os atores territoriais, ela mudou, né? E esse webinar já evolui com uma crescente importância e urgência do tema. Então, nós viemos aqui com esse tema, não é porque nós pegamos lá e sorteamos o tema. Não, ele foi fruto de demandas específicas, né? Depois vem o porquê. Por que investir nessa questão de reconversão, né? Reconversão produtiva? Alguns porquês, né? A regulação para o fechamento de mina pede a reestruturação ou reconversão socioeconômica do território desmobilizado e participação das partes interessadas. Como eu coloquei, eu acho que essa regulação ainda não está muito clara, né? E, naturalmente, ao longo dos anos, isso aí vai ser feito um fortalecimento dessa legislação. Outro porque a expectativa de uma nova geração de posicionamento da mineração com o território e as comunidades. Isso, naturalmente, veio dos acidentes ou dos desastres, né? De Mariana e de Brumadinho. Isso precipitou, né, a urgência desse processo de mudança. Outro porque uma nova geração de posicionamento... Esse aí eu estou só repetindo, gente, desculpa. É o compromisso de deixar um legado positivo após o fechamento de mina. Então, as mineradoras hoje têm essa preocupação. É uma palavra que antigamente eu não ouvia, né? Como eu falei, eu tenho algumas boas décadas de mineração, então tem várias palavras que passaram a ser ouvidas muito recentemente. E legado é uma delas. As compensações sociais, ambientais e econômicas ao longo da operação, que cada vez vão ser mais contempladas e demandadas pelas comunidades, né? Acordos com a governança local ao longo da operação da mina, né? Políticas empresariais, que elas começam a incorporar o território como política, isso já começa até com hoje, o ESG acelera esse processo, né? E as comunidades, gente, é um ponto importante, se vem com legitimidade coletiva ou através das autoridades para a cobrança de reconversão. Na medida em que cada vez é mais participativa a relação
entre as comunidades e os governos municipais, governos estaduais, com os órgãos como o IBRAM, com as mineradoras, elas começam a ser empoderadas e elas passam a entender o seguinte: não, eu tenho poder de reivindicação. Então, esse é um grande porquê. E isso aí está muito ligado à licença social para operar e também está muito ligado ao ESG. Se não houver uma conexão muito bem azeitada, né? Isso é um termo do passado, muito bem gerida, não adianta. Nós não vamos ter, de fato, um processo participativo de cogestão do território. Quem vai fazer isso? É um sistema de governança local, regional, e mais aquela figura que eu propus lá no começo, que é a criação, desde o início, de quando se falar em reconversão, é se criar um conselho superior, né, que, logicamente, ele vai, cada vez que o projeto se avança, a governança se complexa, né, mais recursos colocados, mais esse conselho superior vai ter de se reunir, né, e, logicamente, os profissionais vão ter de ser formados, né. Eu me lembro que, não estou dizendo que é o caso, mas alguns anos atrás eu recebi uma equipe de governança global da Anglo Gold Ashanti, que estava visitando, né, as várias comunidades mundiais onde a Anglo Ashanti estava presente. Então, aquilo ali era certamente um processo de capacitação de uma instância específica de governança que, de alguma maneira, era importante para aquela mineradora. Bem, quem? Né? When é quando, né? Como proposta após um master plan a ser submetido à governança. Quem vai decidir vai ser a governança. Eventualmente com apoio de consultores, universidades, do Conselho Superior, mas vai ter de ter um projeto, né, de submeter esse master plan à governança. Agora, o quanto mais cedo a governança foi instalada e aprimorada, né? Vamos dizer, o terceiro, tempo para captação contínua de recursos fortalecidos como resultados. Então, quando você tiver também tempo para ter recursos para isso. Se você não tiver recurso, não adianta nem falar. Porque senão vem aí naturalmente a descontinuidade e uma grande frustração. Dificilmente você vai reunir essa equipe de governança de novo. Nunca mais ninguém vai responder. Olhem vocês, quantos projetos vocês já se frustraram e quando chamam de novo, você fala, não vou entrar nesse negócio, não, isso é perda de tempo. Né? Premissa, né? A entrega é ao longo de décadas, nada de curto prazo. Né? De novo, nós brasileiros gostamos de 2 anos no máximo. Tá? É ano que vem. Ano que vem, só para a velhinha do projeto e acabou, tem que ter as entregas. Né? E isso não acontece, falando aqui nesse caso tão complexo como a reconversão. Onde vai ser feito esse processo? E isso vai ter de ser discutido, né? Acordado na governança. Um território específico, no município como um todo, algum locus que vai ser desenhado, né? Isso vai ter de ser acordado. Né? A mineração é stakeholder e não proprietária ou autoridade máxima da governança. Isso é um ponto central. Né? E cada vez mais a mineração está fugindo nisso, porque na relação você tem deveres e obrigações. Então, vamos dizer, vai ter de ter, e esse Conselho Superior, eu acho que ele já nasce com essas funções. Né? E a mudança de cultura da mineração, em compartilhar decisões e destinos com parceiros da governança. Como, né? Um ponto que a gente ouve demais falar lá, vamos dizer, eu trabalhei muito com a Austrália, são a figura do champion, né, do campeão, aquele profissional que é colocado e que ele faz o processo acontecer. Eventualmente, ele é substituído. Né? Eu tenho ouvido isso muito do Canadá e dos Estados Unidos. Né? Então, é uma palavra que ganha mundo. Né? É aquela pessoa que entra num processo complexo e ela tem a capacidade, a liderança, a habilidade para fazer com que não pare, que se consiga resultados. Então, campeões para dar torque e velocidade ao processo. E é importante que se faça a descrição de função desse homem ou dessa mulher e capacitação da equipe. A equipe, no final, ela compõe, né? É uma equipe vencedora que nós queremos trabalhar. Como modelo de governança pré-estabelecido e otimizado na sua implementação.
A governança não nasce perfeita, mas tem que ter um processo de melhoramento contínuo, né? Avaliação do desempenho da governança para correções de rumo de tempos em tempos. Tá? Raumante quanto mais cedo no andamento da produção mineral. Tá? Então, não tem tempo. Vamos dizer, na verdade, a reconversão tem de nascer lá no projeto da mina. Né? E aí estabelecer né, qual vai ser a agenda, né? De que vai movimentar por toda a empresa, depois indo para o território. Né? Quanto mais tarde, ao longo do ciclo de vida da mina, mais alto o custo de lançamento do projeto de reconversão. Vai depender da articulação das parcerias. Né? E a não ser que a mineração queira assumir todos os custos, investimentos e responsabilidades vão ter que ser divididos. Tá? Esse é um para-casa que a mineração tem de fazer. Eu vou assumir tudo? Bem, a etapa 2, né? Iniciativas inaugurais de aquecimento, né? Comitê Superior, capacitação empresarial, reconversão no planejamento estratégico tático, benchmark preliminar de modelos, inserção no planejamento tático e estratégico empresarial, censo de custo inserido nos relatórios de ESG e sustentabilidade e planejamento inicial de 10 anos. Né? A etapa 3, projeto de governança com os atores envolvidos, impactados e beneficiados. Né? E aí está aqui, nós temos uma figura aqui da quantidade de segmentos que nós temos naquela população, nos stakeholders, nos governos, nas escolas locais, né? Há uma grande complexidade de perfis, né? E é muito interessante aí, gente, nós analisarmos dentro dessa lógica, né? Quais são os grandes exemplos, né, de sistemas complexos de governança que nós eventualmente poderíamos começar, né, adotando como nosso benchmark. Né? Antes de começar, cada empresa, cada prefeitura, cada um que tiver envolvido, eu vou procurar, né, onde tem informações importantes. Né? Lógico, nós falamos muito de Nord-Pas-de-Calais, né? Mas temos também o modelo lá do Vale do Ruhr, né? Na Alemanha. Nós temos aqui um consulado super ativo, né? Da Alemanha. Não, da Inglaterra, desculpe, o consulado da Inglaterra, né? Super ativo. E na Inglaterra nós temos um projeto, né? Que é o projeto Eden, né? Um projeto extremamente bem sucedido, é um projeto que tem sido comercializado, né? Negociado em parcerias com o mundo inteiro, né? E eu entendo que é um foco do consulado britânico aqui começar a trazer esse projeto para o Brasil. E tem a Alemanha com o Vale do Ruhr, né, que já trouxe em algumas ocasiões também um projeto. Cada um deles tem uma configuração diferente. Eu entendo, pela minha experiência que eu vivi muito, o projeto de Nord-Pas-de-Calais, que hoje é chamado Hauts-de-France, ele foi o mais complexo. Tá? O que mais teias ele jogou, né? Mais profundidade, mais estudos, mais parcerias, né? Mas isso, na verdade, eu estimulo a nós convidarmos o pessoal, tanto da Inglaterra, né? Quanto da Alemanha. A Inglaterra está presente aqui, ela tem um consulado muito ativo, eu mesmo vou encontrar com eles na sexta-feira, e a Alemanha um pouco mais distante, né? Mas isso tem que ser... Então, o modelo que eu estimulo a todos é trabalhar desde o início com o projeto lá de Nord-Pas-de-Calais, né, da mineração de carvão na França, centralizado em Lille, que eles escreveram um livro branco que envolveu toda a população representativa no sentido seguinte: o que nós vamos fazer, como nós vamos envolver a população, o sistema político, o sistema empresarial, assim por diante. Esse projeto foi demorado, e depois dele foi criado quais eram os políticos e quais eram os técnicos que eram responsáveis pela implementação, e esse é um grande processo de grande sucesso. Nós temos aí literatura super disponível, né? E que eu entendo, talvez, as grandes referências, talvez, a conhecer bem esse projeto é o pessoal da PUC, o pessoal da Universidade lá de Uberlândia, também o CEDEPLAR, né? Vou esquecer alguns outros, Geoparque,
ele tem toda a história, né, desse processo. Então, assim, Minas Gerais tem uma memória muito grande. Agenda 21 da região de Congonhas, nos anos 2000, processo extremamente bem sucedido, né? A memória toda de implementação está lá. O projeto de sustentabilidade de bacia hidrográfica, ele é um projeto também multissetorial, e a própria recuperação da bacia do Rio Doce aí pela Renova, né? Que eu temo que isso aí se perca, né? Então, nós vamos ter, de alguma maneira, recuperar, né, a história desse processo aí da Renova. Depois vem um checklist de parâmetros e dimensões críticos no projeto de governança, né? É o histórico de promoção, desenvolvimento e parceria das mineradoras, a população-alvo, né? Número e segmentação de culturas, empreendedorismo e outros, cultura de governança e cooperação. Tá? Outros pontos importantes para se ter esse projeto de governança: mapa de lideranças locais, segmentação de trabalho e rendas que foram operacionalizadas, segmentação de negócio, mapa de semente de renda e trabalho, histórico de esforço em novas atividades, perfil educacional da região, organizações de formação e capacitação, e abrir, no final, a gente pode abrir ao debate quando terminar aqui, né? A etapa 4 seria a pré-governança, né, desse processo, né? A empresa se engaja à gestão e desenvolvimento do território-alvo. Então, nós vamos ter de fortalecer a relação entre a empresa, que vai ser uma das financiadoras desse projeto, e o território e as comunidades, né? Os stakeholders, né? E empresas que atuam naquela região, que vão também buscar recursos, né? Junto aos vários governos e órgãos financiadores, né? Então, e aí nós propomos que o Conselho Socioterritorial esteja agindo desde o início do processo, faça-se uma gestão da dinâmica cada uma dessas etapas, nós estamos colocando, um termo de referência ou descrição de função seja descrito para a coordenação do projeto e para toda a equipe, e, vamos dizer, propor um projeto para o processo que não tenha perdas, que ele seja contínuo, né? Que ele não perca o time dele, não perca energia no processo dele continuar um ritmo que foi estabelecido desde o começo, né? Outro ponto é levantamento e mapeamento de todas as conexões frequentes e ocasionais e definir formas de ampliação de interesse para o projeto. Diagnosticar a qualidade e perfil das conexões, quem são os interlocutores, né? Levantamento de interfaces-alvo, planejamento estratégico e tático interno, trabalhar o alinhamento ESG e ODS. Como que nós criamos um sinergismo positivo disso? Ou nós vamos ter território com ODS e ESG empresarial e eles totalmente distantes, né? Lógico que quando você quer somar, vai ter de ter um esforço e uma troca também de recursos nesse processo. E avaliação com propostas futuras, né, do andamento do projeto. A etapa 5 é funcionamento da governança local, incluído gestão da governança, perfil e capacitação de equipes e de comando, né? E aí é importante que tenha, nesse funcionamento da governança, dentro dos alvos, das prioridades, dos objetivos a serem atingidos, quais são as competências críticas a compor esse sistema de governança. Nós vamos talvez ter um stress test, como é no sistema bancário, para controlar o desempenho da governança desse sistema de reconversão e identificar onde são os pontos ou as ligações falhas que podem eventualmente inviabilizar a continuidade nisso no futuro. Correções do desempenho na governança. Eventualmente, uma vez identificado as falhas na governança, como nós podemos, né, fazer os consertos nesse desempenho. Monitoramento de expectativas e frustrações catastróficas, justamente isso. Que expectativas mal atendidas ou frustrações extremamente intensas que podem fazer com que esse processo todo morra. Como eu falei, é muito comum, vários projetos que eu participei, eles morreram da noite para o dia, né? E eu sempre brinco com uma coisa que eu nunca gostei de ficar no rabo de uma governança, porque é muito comum que a governança já acabou e o rabo continua mexendo lá atrás, né? Pela péssima comunicação que existe, né? Então, de novo, a governança tem que ser plena em termos de todos os atores
participarem do processo. E não admitimos que se perca o processo, né? E que se tenha prejuízos enormes, né? De consequências, muitas vezes, não imagináveis em relação a um processo de 3, 4, 5 anos, parar e nunca mais ser ele, voltar a ser de novo, né? Articulação com financiadores no curto e longo prazo. Parece uma coisa comum, né? Mas isso aí tem de ter toda uma estratégia estabelecida para isso, né? A etapa 6 nós criamos o expertise e o hábito, né? E o planejamento de fazer diagnósticos rápidos e executivos empresariais, territoriais e sociais da comunidade. Nós não estamos acostumados com diagnósticos rápidos, né? Nós fazemos diagnósticos tão longos que, quando ele termina, a coisa já não adianta mais usar o diagnóstico. Então, nós temos de criar a competência, o hábito de trabalhar com diagnósticos muito rápidos. Algumas vezes até diagnósticos intuitivos, né? De tão rápidos que eles são feitos. Mas nós temos de procurar essas competências e esses modelos de diagnóstico rápido. Outro ponto é o design coletivo das expectativas para o sistema no curto e longo prazo. Que reconversão que nós queremos? É a reconversão de um grupinho só? É uma reconversão dos empresários que querem tirar lucro nessa reconversão? Ou aquele ponto que eu falei, ninguém pode ser esquecido? Uma reconversão de impacto múltiplo e pleno, né? Eu entendo que é esse o modelo que nós temos que estar buscando. É o mesmo modelo dos 17 ODS. Os 17 ODS eles foram criados para ninguém ser esquecido. Todos os segmentos daquela sociedade têm de ser contemplados pelos 17 ODS. E isso, muitas vezes, isso é chamado a atenção frequentemente. Nós temos muita dificuldade para lidar com isso, mas essa é uma realidade. Só para passar, existem alguns modelos muito bem sucedidos, né? A consultoria Hatch, né? Ela tem uma metodologia de prosperidade sustentável, né? Eu tenho muito contato com a Doris, que é uma diretora da Hatch no Canadá, e é um modelo muito interessante para a gente. Eu tenho, inclusive, nós realizamos um webinar que nós trouxemos da Universidade de Colorado e a Hatch, vamos dizer, nós temos isso já gravado, disponível para todas as pessoas que possam ter interesse, né? E nós vamos estar divulgando isso, né? Para não ser aquela situação que só sabe disso quem é amigo. Não. Todo mundo vai ser amigo do rei, né? A segunda opção, aí nós temos que passar para as ferramentas. Quais ferramentas vão ser utilizadas? A RET sempre recomenda o NRM, que é o Integrated Natural Resource Management, ou modelo. É um modelo integrado de gestão de recursos naturais, tá? Que é um modelo bastante implementado, principalmente na Austrália, né? Que pode ser, logicamente, trabalhado, mas nós temos um modelo local, né? Quem lidera esse projeto pelo lado acadêmico é Ana Clara Moura, da Geociência da UFMG, né? Eu participei dos experimentos desse projeto lá atrás, né? Hoje ela tem um livro escrito sobre isso, né? São me parece, são 500 páginas, né, de publicação, já está publicado, está na internet, né? Que justamente mostra como utilizar essa ferramenta. E melhor ainda, a Ana Clara fez uma parceria com a GE21, desculpa aqui, tá, gente, que houve um erro aqui, a GE21, né, do Mário Conrado, né, e com toda a sua equipe, seus diretores, né, que fizeram uma parceria, os dois, em que a GE21 traz o banco robusto de dados robusto, né, é uma plataforma, né, digital que vai trabalhar o modelo de geodesign da UFMG lá na Geociências, tá? Então, nós já temos a infraestrutura pronta para esse processo ser iniciado. Eu, inclusive, tenho conversado muito com os dois atores nesse sentido. Bem, a etapa 8 seria um benchmark nacional e internacional, né? E o Minas Gerais tem um histórico de várias iniciativas piloto e de pré-aprendizado no período 2008-2014, que é um projeto na fase, inclusive, que eu estava como presidente, como gestor de geoparque do Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico, na Secretaria de Ciência e Tecnologia lá atrás, né? E que foi feito um grande investimento do desenvolvimento de
de tecnologias, de entendimentos, treinamento de pessoal, né? Utilizando a parceria com o Nord-Pas-de-Calais, na França, né? Que hoje, de novo, se chama Eau de France. E na época eu sempre estive muito à frente disso e sou um dos depositários desse processo, né? Tanto que talvez o caso master, né, de reconversão produtiva é o que nós chamamos de fórum de atores, que foi o fórum de atores que geriu, né, formado por a governança de fórum de atores, que eu fazia parte, o fórum de atores geriu, né, esse acordo de cooperação entre Minas Gerais e Nord-Pas-de-Calais, na França, né? E, na época, o governo de Minas era representado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, mas tivemos uma grande atuação da SEMAD, principalmente, né? E de alguns outros órgãos com menor ênfase. As universidades entraram muito fortemente, o CDPLA, a Universidade Federal de Berlândia, a PUC e alguns outros, né? Muito fortemente, e esse pessoal está com toda a memória. Tanto que existe um atlas de cooperação nesse período que está acessível, quem quiser ter acesso a isso. O foco era Minas Gerais, a bacia de Minas Gerais, com muito foco nas grandes províncias minerais, né? Começando até aqui pelo quadrilátero, até porque o Geoparque é um ator muito importante nesse processo. E aí nós estávamos atacando o quê? A bacia mineira de Nord-Pas-de-Calais. Assim que nós temos a bacia aqui do quadrilátero, nós tínhamos uma bacia de Pas-de-Calais. E o nosso grande interlocutor era o Yves Do de Cuypers. Isso tudo aí, gente, nós temos uma multiplicidade de documentos, né? Nós precisamos de gente querendo trabalhar em cima disso com objetivos bem específicos, né? Mas tem muito material produzido. E vários deles ainda podem ser acessados lá na França e também aqui no Brasil, né? Estão vivos, né? Como eu. E a gente pode dar mais alguns aninhos aí de contribuição pela nossa memória arquivada, né, que nós vivemos muito esse processo. Bem, aqui vamos dizer, o Mission Bassam-Miner, ele tinha a mesma coisa, a abordagem Unesco, né, tanto que eles foram certificados, né, então eram parceiros muito fortes, o Geoparque, o Quadrilátero Ferrífero, e o Mission Bassam-Miner. E tinha a Unesco, né, sempre fazendo pré-avaliações, visitas, né, no sentido de avaliar qual é o andamento. É muito interessante que não havia pressa por parte de uma Mission Bassam-Miner de tocar esse projeto de paisagem evolutiva, que era o modelo que seria contemplado pelo Unesco. Eles estavam muito mais preocupados em restaurar e recuperar toda aquela bacia. Para eles, o Mission Bassam-Miner, a certificação pela Unesco, ela viria naturalmente, né? E foi isso que aconteceu. Diferentemente um pouco do Geoparque, que havia uma pressa e até uma recusa, né? Muita pressa em certificar, né? Nós tivemos uma auditoria que tornou o projeto oficial, mas nós sabíamos que esse processo era um processo que demoraria talvez 20 anos, para de fato ser um parceiro de todos os atores territoriais, inclusive a própria mineração. Eu acho que, inclusive, a gente deve rediscutir esses processos do passado que morreram, né? Se a gente não pode aproveitar muito disso, agora que a questão da reconversão, agora que as parcerias territoriais passam a ser um foco importante, né? Que vem sendo discutido. A região, se olhar em termos de paisagem, lá na região de Lille e toda a Nord-Pas-de-Calais, né? Tem aí os terrils, né, que são essas montanhas de resíduos de carvão, né, que você só trabalhava com carvão bitolado, com agrometria maior, então o resíduo ficava todo jogado, né, e iam criando essas pirâmides. Essa é a grande imagem da região de Nord-Pas-de-Calais. Mas acabou virando uma imagem cultural. Ela tem um valor, né? Até porque vocês vão ver depois os projetos de turismo, né? Aqui uma visão antiga, e que aqui realmente é uma usina de produção de carvão em funcionamento, tá? E sei lá, nos anos, talvez até os anos 40, 50, que já começava a haver uma involução da atividade, né? Mas principalmente talvez nos anos 80. Aí, né? Aqui é a figura, né, da plataforma de Nord-Pas-de-Calais, tá? Se a gente vai depois para
para a Inglaterra ou se a gente vai para a Alemanha, nós temos o carvão espalhado por toda aquela região. Alguns pontos são pontos de concentração onde realmente teve a grande produção. O Valur, a região do Nord-Pas-de-Calais, Inglaterra e assim por diante, né? Essa área aqui foi, na verdade, Lille, em torno de Lille, é o que nós estabelecemos a parceria com Minas Gerais, gerido pelo Polo de Excelência e o Geoparque Quadrado Ferreira. Vocês imaginam a quantidade de parâmetros, conhecimentos que foram trocados, tá? Isso é muita coisa. Só que a mineração, nem os territórios estavam prontos. Reconversão não era o tema na época. Ali era o quê? Era uma projeção do governo de Minas, na época do Anastasia, doutor Anastasia, né? Em que ele criou duas parcerias, uma parceria da mineração atual, junto com o governo de Queensland, e uma parceria com a região de Lille para fase de reconversão, o pós-mineração. Tá? Então, estava certo. O que não houve é manter um alinhamento, é manter a execução do projeto em fase 2, fase 3, fase 4, para chegar hoje, nos anos agora de 2022, 2023, 2024, estarem chegando juntos. A nossa ideia era transferir, na época, já esse conhecimento para a Secretaria de Desenvolvimento, né? E outras secretarias, para as universidades, fazer um grande bloco de implementação de projetos que, no momento que fosse necessário esse grande projeto de reconversão, como é o meu caso de Itabira hoje, essas estruturas, essas instâncias do conhecimento e da execução do projeto estivessem disponíveis. Elas estão aí, mas elas teriam de ser retomadas. Né? Aqui, de novo, uma visão, né? Uma grande preocupação na época era a preocupação logística, tanto foi feito muito investimento logístico, nós vamos até mencionar isso lá, mas houve grandes investimentos para trazer linhas do trem que saía, né, do trem rápido que vinha da França em direção à Inglaterra, né? Então, um grande investimento logístico e também estradas, né? Só que um ponto que a gente deve chamar a atenção. Tinha muito dinheiro disponível. Né? Era o início da comunidade europeia. Era só instalar assim que o dinheiro caía. Então, para vocês terem ideia, não foi só o metrô. Né? Eles trouxeram para a região de Lille, né, uma sucursal do Louvre, para a região, para fomentar o turismo. E uma série de outras iniciativas turísticas. Né? Então, tinha dinheiro, mas tinha também uma governança parruda, muito forte, que nasceu lá com o Livro Branco. Esse livro branco está disponível. Né? E nós poderíamos fazer um grande projeto no Brasil, quem sabe iniciando com piloto. Nós não estamos falando que o quadrilátero vai ter um projeto. Não. Isso aí vai depender da própria mineração, junto com os atores governamentais, de decidir. Mas poderia-se, talvez, já ter um projeto. A nossa ideia com a região do Alto Paraopeba era isso. Era criar um piloto para depois estar pronto para todas as regiões de Minas Gerais, eventualmente, adotar esse piloto. Aqui são outras visões, né? Então, a ampla literatura disponível, essa aqui é muito interessante com relação às tendências demográficas. Aqui é a densidade, principal densidade demográfica no período de 1900 a 1962. A partir daí começa, então, a desmobilização da produção de carvão. Aí o que acontece? Há uma concentração em volta de Lille. Então, toda essa população aqui, que estava ao longo daquela bacia, né, de Nord-Pas-de-Calais, ela evolui para ficar no entorno de Lille, e, logicamente, teve um esforço enorme no sentido de quê? No sentido de manter, aproveitar as sementes de novos negócios, de novos projetos, de novas oportunidades de geração de renda e trabalho, para que essa população não se perdesse, porque senão nunca mais vai voltar. E muitos deles foram perdidos irreversivelmente. Né? Aqui uma outra figura muito interessante foram os novos APLs, os novos arranjos produtivos locais, que foram criados para cada uma daquelas comunidades, grandes comunidades, né? Betune, plástico, Lens, né? No caso de indústria de alimentos, logística e meio ambiente, Dova, no caso também de meio ambiente, a indústria de carro, no sentido
é uma indústria muito interessante, eles desmontavam todos os automóveis já em ferros velhos, eles exportavam peças antigas, principalmente para a África. Porque, né, vamos dizer, são países que ainda demandavam, ou mesmo se faziam chassis, basicamente, de equipamentos para serem utilizados na agricultura. Né? E era uma indústria que não tinha problema nenhum de venda. Né? E na região de Valenciennes, que é a reunião de transporte e da indústria digital, e uma série de outras. Né? O mais interessante é que, com a comunidade Bethune, nós começamos a fazer uma parceria não mais entre Nord-Pas-de-Calais e o Estado de Minas Gerais. Nós começamos a trabalhar uma parceria entre uma comunidade, a de Bethune, inclusive com formalizações das duas instâncias, né? Com a participação da área internacional do governo de Minas, no sentido de criar uma parceria município, vamos dizer, bloco de municípios, então Congonhas, Conselheiro Lafayette e Ouro Branco, com a comunidade de Bethune. Né? Isso foi assim, pedagógico. Isso tudo está guardado aí. E muita coisa pode ser retomada. Né? Logicamente, os atores mais entusiasmados na época, eles se desmobilizaram. Mas não é difícil. Né? A própria ajuda do SEBRAE pode estar trazendo isso de volta. Né? Aqui são várias divisões. Aqui é a região de Nord-Pas-de-Calais já toda restaurada, né? Toda restaurada. Eles têm um grande modelo de reurbanização, né? Inclusive, eles tinham lá uma organização chamada IPF, que elas compravam áreas degradadas, recuperavam aquelas áreas degradadas e voltavam a comercializar aquelas áreas para atividades que eram mais vocacionais para aquela região. Né? A SEMAD trabalhou muito com a IPF. Aqui, para vocês verem, ao longo aqui, né, a imagem daqueles grandes montanhas de resíduos e as regiões aqui, as áreas de residenciais totalmente recuperadas. Casas antigas, isso aqui era antes, eram as casas que depois viraram aquelas lindas vilas de casas lá. Né? Aqui são várias infraestruturas produtivas que foram transformadas, muitas delas, principalmente em estruturas de aplicação cultural, né? Ou mesmo de referências locacionais, né? Toda a arborização, a jardinagem daquela região. Tá? Aqui, região belíssima, né? Também, vamos dizer, uma série de investimentos, né? Aqui a fábrica teatral, né? Vamos dizer, foi um grande investimento de cultural naquela região, né? A mesma coisa que são visões, gente, só do pós-reconversão, né? Tá? É um patrimônio fantástico de obras, de edifícios que são plenamente utilizados, né? Todas essas são edificações já reconvertidas. Isso aqui foi na inauguração, né? Do Louvre, pelo presidente, né? Que na época eles chamavam uma turbina para o desenvolvimento econômico e cultural local. Né? Essa entrada, né? Aquela mesma imagem daquela estrutura de vidros foi colocada sobre o Louvre em Paris. Houve o mesmo conceito para trazer esse projeto para a região de Lille. Tá? E trouxeram vários dos patrimônios, né? Culturais históricos, né? E pré-históricos, toda aquela fase antiga que o Louvre cobre, para ser trazido para essa região. Me parece que Dubai também tem comprou, né, uma sucursal do Louvre. Aqui os Terrines, né, eles criaram um projeto muito interessante de reurbanização, que é chamado de Trama Verde Azul, que faz a união entre vegetação recuperada, né, florestada, com água, com rios, córregos. Né? Houve tentativas de trazer isso para o Brasil. Um grande investimento em infraestrutura logística, tá? Paisagens belíssimas que foram criadas. Tá? Isso aí muitas vezes são barragens antigas, né? Que foram uma paisagem aqui de subsiliência. Né? Um novo parque urbano, usando todo esse conceito aí de trama verde azul. Tudo isso tem, gente, tem muitas palestras aí organizadas, tá? De novo, nós temos uma ampla fartura de informações. Isso aqui é uma estrada histórica, né?
A estrada que caminha ao longo de toda a bacia mineira de Nopá-do-Calé, você pode percorrer toda essa estrada, no sentido de conhecer cada um dos pontos de referência que contam a história, inclusive, dessa reconversão. Aqui são uma série de outros pontos, né? Aqui só para chamar a atenção, né? É um grande investimento logístico, né? Foi feito no sentido de dotar Nopá-do-Calé de um acesso ao mar, né? A instalação do metrô, né? E uma série de outras instalações foram intervenções com objetivos muito estruturantes, né? No sentido de atrair o desenvolvimento. Tá? Aqui a indústria de reciclagem de automóvel. Tá? O Atlas de Cooperação Nopá-do-Calé, Minas Gerais, ele está disponível, né? E ele relata uma grande cooperação e os objetivos entre Minas Gerais e Nopá-do-Calé. Isso é histórico, mas é pedagógico. Né? A etapa 9 é planejamento e revisões periódicas da implementação do projeto de reconversão de curto e longo prazo. Então, tende a haver um planejamento do acompanhamento. E, de novo, eu considero que isso vai ser muito gerido pelo Conselho Superior ou outro nome para essa instância que acompanhasse. Eu tenho grandes focos, né? Grandes pontos que eu entendo que são importantes é estabelecer quais são os parâmetros críticos de planejamento, tá? Estabelecer parâmetros críticos que são integrados a outros parâmetros variáveis e a periodicidade de parâmetros a serem revistos. Tá? A etapa 10, finalmente, é como que nós vamos gerir e captar recursos financeiros, técnicos e administrativos através de parcerias e captação. Eu entendo que, vamos dizer, nos Estados Unidos nós temos um grande modelo de atrair consórcios de ciência e tecnologia para grandes focos de desenvolvimento científico. Isso poderia ser usado nesse modelo. Vamos dizer, eu acho que o modelo da Renova, ele não foi bem aplicado, mas poderia ser aplicado aqui em Brumadinho. Brumadinho poderia ser um grande objetivo de reconversão com essa visão consorciada. Né? Então, assim, nós podemos começar a pensar em modelos, né? Para que se já comece a implantar, e aí vem aquela lógica do piloto. Eu recomendo fortemente que a gente já inicie um processo de discussão, né? Quase como uma contribuição de cidadania nossa, no sentido de já deixar isso pronto, para depois, de novo, a Inês é morta. Né? O processo passou, perdeu. Bem, eu agradeço a todos. Isso aqui vai estar disponível no Simpla, vai estar lá qual o link para vocês terem acesso às várias apresentações. Se for possível, né, seria interessante um debate, mas nesse e-mail meu aí, que é fácil de lembrar, é o Siminelli do meu nome, @mercadomineral.com.br, e se vocês entrarem no Geoparque Odulato Ferrif, no site, no portal, lá também tem meus dados todos de acesso. Tá? Então, agradeço a todos, eu acho que foi uma ótima oportunidade de a gente criar um patrimônio para debate. Eu confesso que hoje eu até, vamos dizer, falei mais que eu contava, mas eu na verdade, o evento de 7 às 9, né, gente? Então, de 5 às 7, de 17 às 19. Bom, Renato, tem alguns comentários aqui, eu vou jogar na tela, tá joia? Vou lendo para você, se quiser fazer algum comentário. Logo no início da transmissão, o Carlos Daniel, ele fez um comentário, ele disse que mineração é o futuro. Mas tá aí, mineração é o futuro, né? Só que nós temos de sair daquela visão, da visão do desenvolvimento apenas da área produtiva, né? Eu acho que nós temos uma referência disso, que acho que todos vocês devem procurar, é a empresa Sigma, produtora de lítio, né? Que está com uma proposta piloto de modificar, de criar novas referências de desenvolvimento para o Vale de Jequitinhonha. A Maria José Salum, né, que é grande amiga de muitos de nós aqui, né? Eu acompanho ela há muito tempo, inclusive está fazendo aniversário amanhã. Mas Maria José acabou de voltar lá do Egito, né, onde ela participou lá da exposição. Mas lá é um modelo que já tem, talvez, acho que 2 ou 3 anos que vem sendo implementado.
E a Monizete tem um grande histórico, né? Ela conhece o Jequitinhonha, porque ela foi também a grande liderança e comandante do projeto para desenvolvimento das gemas de jóias lá na região, no entorno de Teófilo Otoni. Então, nós temos modelos já de reconversão, né? Nós temos modelos já da mineração se transformar também num propulsor do desenvolvimento local, além da mineração. E aí já existem orientações de como fazer isso. De novo, a governança não quer dizer que a mineração necessariamente precise colocar recursos. Ela tem de colocar o quê? Talvez de maior, talvez um grande esforço gerencial que isso a mineração tem, né? Porque basicamente mineração é uma atividade industrial de alta demanda territorial. Bom, o José Pedro ele comentou o seguinte, que a falta de verba e vários outros problemas a serem enfrentados, fora a parte ambiental. Como pequenas mineradoras podem buscar parcerias como essa da França? Bem, eu concordo que nas pequenas, né, e talvez até algumas médias, nós temos de começar a criar instâncias para fazer essa discussão, né? Nós temos de criar representantes das pequenas, né? Nós já até houve várias discussões, inclusive de reuniões da revista Brasil Mineral. José Pedro, se você quiser, me procure que acho que está o momento da gente começar esse processo, né? Existem algumas lideranças que têm todo o interesse nisso, né? E é a única forma de quem é empresário de pequenas macro e microempresas, né? Elas tenham canais para celebrar essas parcerias. O Sebrae, no passado, eu não sei se ele ainda tem, ele tinha, inclusive, a figura dos vouchers, em que ele dava um voucher, né, através de um contrato com a empresa, no sentido dessas empresas terem um recurso, por exemplo, para ciência e tecnologia, né? Ou próprio, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento. Ela pode, eventualmente, fazer, junto com as pequenas empresas, um grande projeto de inovação. Agora, há necessidade de a gente começar a fazer essa discussão. Tem as universidades, né, que tem um corpo de excelência que pode discutir esse papel, e quem sabe, isso é uma proposta que eu levanto aqui, né? Eu não sei se a Vânia está presente, mas nós já tivemos até discutindo isso. Eu acho que há um momento, talvez, da gente começar a criar um primeiro momento em reuniões, né? Começar do pequenos grupos que vão aumentando, e talvez a gente leve para a Secretaria de Desenvolvimento, para a SEMAD, que há uma abertura muito grande, né, para isso, e talvez propor objetivo de curto, médio e longo prazo. Eu vejo recursos, de fato, hoje nós estamos vivendo um momento de falta de recursos. As universidades que sempre tiveram muito recurso, hoje elas não têm como marcar. Mas eu acredito que esse momento nós vamos recuperar, até porque o Brasil não tem como viver sem investimento em P&D. Né? Não tem como, isso nós não podemos abrir mão disso. Então, José Pedro, me procure, por favor. Tá? Bom, Zé Pedro ainda ele perguntou o seguinte, no Brasil as coisas começam e nunca terminam. Você acha que é possível, posto vai e volta político do Brasil, conseguir atingir objetivos como esses da França? É muito interessante, José Pedro, na França, e eu recomendo você ler o livro branco, né, lá de Not-Pas-de-Calais, ele começou por um grande político, né, conhecido, e ele convocou esse movimento, né? Então, assim, eu vejo que nós temos de sentar e pensar como que nós podemos formar esse grande movimento, talvez fazendo um benchmark do livro branco, né? Unindo as pessoas que conhecem muito a região, que têm muito interesse, né? No sentido de fazer uma discussão produtiva. O que a gente pode trabalhar? Como eu falei, eu tenho o quê? Mais de 20 anos que eu trabalho com esses projetos, desde que eu fui diretor do CETEC, né? Eu trabalho com esses projetos territoriais. E pelo número de frustrações que eu tive, né? Eu acho que aprendi um pouco o que a gente deve evitar. Tá? Redução de ritmo, falta de dinheiro, eu acho que definitivamente isso é impossível no Brasil. Né?
Mas eu acho que nós estamos dependendo demais do político, né? Talvez o pessoal vai cortar minha cabeça de eu falar isso. Mas nós temos de depender mais de nós mesmos, né? Acho que nós temos de buscar um modelo que eles dependam de nós, né? Porque quem tem o conhecimento, né, territorial, conhecimento empresarial, conhecimento setorial, somos nós, né? Então nós temos, mas também nós somos a mesma cultura que perde o pique, né? E que nós mesmos, não acredito nesse negócio, né? Tinha na época, não sei se alguns lembram, tinha um bichinho um bichinho de desenho animado que ele sempre falava assim, ó vida, ó azar, e ele parava o tempo todo, né? Então acho que nós temos de ter a cultura do roadrunner, né? Que justamente aquele de velocidade máxima, né? E trabalhar com torque, né? E não com parada. Então acho que nós temos que mudar nosso paradigma de dar certo, né? Bom, José Pedro também perguntou o seguinte: qual que é o tamanho dessa região de Norte-Pas-de-Calais? Eu acredito que ela deve ser em torno aí de uns 4 mil quilômetros quadrados, por aí. Tá? Ela é menor do que o quadrilátero, né? Porque ela é fina, tá? Mas é uma área também muito grande. Tanto que eles criaram essa figura de administrar por comunidades. São 5 comunidades que são administradas, né? Então, acho que o próprio trabalho que fosse feito em toda essa grande região aqui, eu entendo, para mim, meu entendimento, que o próprio Geoparque, né, deveria ser redesenhado. Inclusive redesenhado para não incluir área de mineração. Tá? O que mata é nós estarmos em cima de área de mineração. Então, nós teríamos de, talvez, buscar o outro traçado que nós façamos influência e não que nós conflitamos na cabeça da mineração com a produção dele, porque isso nunca existiu, né? Mas, de fato, existem movimentos ativistas, né, que querem que a mineração acabe, né? Então, assim, a mineração, eu conheço bem o Paulo, lá do setor de comunicação, acho que a mineração ela é muito culpada de várias coisas, mas ela também ela sofre muito da falta de regulação, né? Da falta de definição de atores, quais são as lideranças, quais são os responsáveis. Então, e até porque nós não participamos, né? A sociedade civil participa muito pouco. Bom, a Dagmar, ela diz o seguinte, que plano de fechamento de mina, desde a concepção do projeto, é muito importante. Só isso? Sim. Dagmar, eu acho que você quis dizer o seguinte, o planejamento de minas já começa lá atrás, né? Então, de fato, né? E dentro do planejamento de minas já deveria estar embutido o planejamento do processo de restauração, né? Ou reconversão daquele território que foi minerado, né? Então, é exatamente isso, né? Me parece que existem empresas que já estão mais avançadas nesse processo, né? De ter já equipes trabalhando com fechamento de minas, e outras estão esperando aproximado da época para aí começar a correr. Esse caso eu acho que é totalmente antiprodutivo, né? Mas eu acho que sempre, eu acredito que deva ter vários grupos aí dentro do IBRAM, né? Inclusive o IBRAM tem trabalhado muito a questão de grupos para o ESG, e eu acho que pode ser feita talvez uma grande discussão aí, assim como foi feito na época da questão de barragem, né? E é uma tecnologia que evoluiu muito rapidamente. Nós podemos talvez fazer uma discussão para o fechamento de mina e uma discussão também para a questão de restauração e recuperação socioeconômica desses territórios que vão ser devolvidos, né? Depois de minerados. Bom, o Alexandre, eu digo o seguinte, para que o projeto decole, precisa, além do meio ambiente de negócios, parcerias, a parte social, créditos de carbono. E em relação às famílias que vão trabalhar nas mineradoras, qual a contribuição? Desde o começo eu chamo a atenção, né, Alexandre, que
a governança é a palavra, né? Mas nós não podemos ver governança como uma palavra dos fortes, não, dos grandes. Não é por aí. Nós temos que fazer um projeto muito mais parecido com a Agenda 21, que foi feito lá atrás pelo Anderson Cabido, que hoje está no Sebrae. Quem é que está conduzindo operacionalmente esse trabalho de reconversão junto desse grande consórcio, né? Ele tem de contemplar de forma representativa, de forma estatística e de uma forma conectada todos os segmentos da sociedade. Tá? Então, isso é básico. E, a partir disso, pressupõe que vai estar sendo feito um trabalho de empoderamento de todos esses segmentos da comunidade. Né? Então, é um processo reverso. Só vai se conseguir avançar esse processo se você, de fato, criar comunidades fortalecidas e representativas, qual o peso delas, né, dentro dessa governança. E não quer dizer necessariamente que você, uma comunidade pequena, está participando na liderança superior, né? Ela pode estar, vamos dizer, um conjunto de como é feito no Renova, né? Um conjunto de segmentos, eles se reúnem, estabelecem quem vai representá-los na grande governança, mas continuamente eles estão discutindo contribuições, propostas, reclamações, né? Não aceitações de encaminhamentos. Então, assim, fazer governança de fato, né? O que nós estamos falando é que, na maioria dos casos, a governança é faz de conta, né? E você sabe que a vantagem de ficar mais velho é essa: a gente pode falar e ninguém vai te prender, né? Então, assim, é isso. Tem de ser governança de fato, e não governança faz de conta. Então, cada um que compõe aquela população, de alguma maneira, ela vai ter de ser notificada e esclarecida, tá? Que ela está sendo representada lá em cima. Tá? E a opinião dela vai estar sendo incluída, seja de uma forma totalmente individual, ou seja, de uma forma aglutinada. Então, nós queremos que a agricultura na região seja, vamos dizer, tenha uma assistência técnica forte aqui, por exemplo. Né? Então, assim, a resposta que eu te dou assim, é governança de fato. Né? Essa questão do meio ambiente, eu concordo com você. Ontem estava se discutindo, por exemplo, a questão de reputação, e todo mundo falou de meio ambiente. Mas será que é só o meio ambiente? Né? Será que o problema maior não é social? Não sei. Né? Então, assim, acho que tem de ter uma discussão de olhar todos os fatores que possam, de alguma maneira, estar sendo relevantes, né, para a chamada governança. Bom, o Alexandre também ele fez uma pergunta aqui que é o seguinte: a respeito da mineradora, que é do Canadá, que iria entrar no Brasil e Minas, há meses atrás, como está essa situação? Eu na verdade, não estou acompanhando esse caso especificamente, não, Alexandre. Não estou tão envolvido assim com a questão de licenciamento, não. Né? Você não está falando no caso da Tamisa, não, né? Aqui atrás da Serra do Curral, não, né? Se ele responder aqui, a gente coloca. Bom, vamos dar sequência aqui. A Sara Gomes diz que estão procurando estudar modelos de reconversão para a comunidade da Vila do Gongo. Estamos às ordens. Depois eu deixei o telefone, ou você usa o e-mail, eu estou no LinkedIn também. Então, assim, a gente pode marcar uma conversa, inclusive, com a sua equipe, né? E a gente trocar ideias de como é que vocês podem implementar as várias etapas para ser algo que possa ser viável, né? A Sara Gomes é da NMC Sustentabilidade Integrativa. Ela se identificou aqui no começo. É isso mesmo. Então, assim, estamos disponíveis. Como falei, nós somos muito envolvidos nós somos agentes da ONU para os ODS, podemos também passar isso tudo. Na verdade, nós vamos começar um movimento agora de chamar os municípios para criarem seus grupos locais. Né? Um grande movimento nesse sentido. Na verdade, nós temos o SDSN Quadrilátero, que está conectado ao SDSN Amazônia,
com quem o escritório de Nova York conversa. Então, nós conversamos os dois grupos, Amazônia e nós, o Quadrilátero, com o escritório de Nova York da ONU. Né? Então, nós estamos com a possibilidade de implementação bem rápida. Tá? Filmes, vídeos, material tutorial, muita coisa pode ser passada. Perfeito. O Eduardo fez a seguinte pergunta: sobre terras raras, qual a sua opinião? Não, a opinião é que tem mercado, né? Agora tem que ser acompanhado do mercado internacional, né? E cada vez mais tem que ser terra rara legal, né? Esse é o caminho. Eu sonho em nós termos o processamento, né? No Brasil, dos mais concentrados. Eventualmente, o ideal seria você produzir os pigmentos de terras raras, né? Já tem grupos sendo formados, a FINEP está liderando grupos de terras raras, eu posso depois te passar o contato. O CDTN também está muito avançado nisso, o CETEM está muito avançado nisso. Então, hoje você tem referências, pessoas com quem conversar sobre isso. Semana que vem, na terça-feira, dia 29, nós vamos realizar um outro webinar desse, que vai ser marketing de minerais críticos. E terras raras é um dos minerais críticos. Né? O mundo que começa a acontecer hoje, você começa a criar os grandes blocos. China, Estados Unidos e Canadá, Europa, e nós mandamos matéria-prima. Né? Eu acho que nós temos que começar a produzir nós temos que começar a agregar valor. Né? Mas nós estamos muito atrasados. Se, por um lado, nós somos avançadíssimos em genética, por exemplo, né? Nós estamos muito atrasados com relação a essa área de você produzir os produtos minerais críticos concentrados. Isso não é falta de competência científica, não. Não são as universidades. É a cadeia produtiva. A cadeia produtiva, não há um trabalho conjunto da cadeia produtiva. Porque a universidade, ela estuda, mas ela não investe. Né? Então, nós temos que criar as figuras dos núcleos de estudo, desenvolvimento, investimento e articulação. É isso que nós temos de investir muito no Brasil. Né? E pode ser que seja um trabalho, eventualmente, seja puxado pelas universidades de Minas, né? pela Secretaria de Desenvolvimento, né? Pode ter várias iniciativas aí sendo puxadas. O Alexandre aqui, ele respondeu, você tinha perguntado sobre a questão lá do minerador do Canadá, né, que ele citou. Ele falou que não sabe, que não conhece a região, mas que é a mesma que apareceu na rede Jovem Pan. Deve ser a Tamisa que você deve estar falando, que ela fica aqui atrás da Serra do Curral, né? Eu não sei, não tenho certeza. Tá. A Tamisa é um imbróglio, né, que nós temos aí, né? Só para comentar, nós fomos pegos de surpresa, porque para todos nós, eu sou da geração de olhem bem as montanhas. Era um movimento que existia em Minas Gerais que todo mundo falava, olhem bem as montanhas. Na verdade, nós tínhamos que tomar conta das montanhas da Serra do Curral para observar se ela não estava baixando. Né? Isso foi o quê? Quando eu tinha, talvez, 20 e poucos anos, ou até mais jovem. Né? E isso criou o entendimento que a Serra do Curral estava tombada. Né? E, de repente, apareceu uma empresa querendo explorar a Serra do Curral, porque a gente não tem a mínima noção como é que isso vai ser feito. Né? Me parece que o governo de Minas acha que nós não somos competentes para falar sobre esse tema, a população não é competente, na verdade, a população não precisa ser competente. A população tem de aceitar. Essa é a missão, é a função da sociedade, da população. Aceito ou não aceito. Né? E esse talvez seja o grande poder que nós temos. É juntar e falar, eu quero ou não quero. Então, assim, eu acho que isso vai evoluir muito, e isso daí que vem o conceito de licença social para operar. Né? Cada vez mais, quem vai estar dando a licença de operação de uma empresa de mineração não vai ser o governo. Vai sair da sociedade. Lógico que você pode falar, isso demora. Não, mas está caminhando para isso. Né? Cada vez mais... recentemente teve o caso da discussão lá da Gerdau, que estava querendo entrar num pedaço da Serra da Moeda, e a sociedade mineira rejeitou, e os deputados estaduais, eles se calaram. Né?
Não quer dizer que eles pararam, não. Pode ser que a gente tenha no Réveillon, talvez, né, a coisa seja aprovada, mas eu vejo que a sociedade brasileira está ganhando força. Bom, a gente já está finalizando aqui, tem poucas mensagens para ler. Se alguém tiver alguma observação, o momento é agora, que logo quando encerrar as mensagens a gente já vai finalizar a transmissão, tá? Ou se calem para sempre, né? Exatamente, a gente pode ficar aqui até meia-noite. Bom, o Eduardo, ele diz o seguinte, que buscam pesquisas, né? Buscamos pesquisas para fazer mineração com rejeito zero. Difícil, mas há como fazer em alguns casos. Olha, nós não podemos ousar sobre isso agora, mas esse é o desejo e a expectativa da mineração aqui da Serra do Curral, tá? Da Serra aqui do quadrilátero ferrífero. Esse é o esforço, né? Logicamente, a mineração ela não tem como assumir um compromisso, né? Uma pessoa muito interessante para você conversar é a Vânia Andrade, tá? Que foi da Vale, hoje ela é diretora da BM, né? E tem trabalhado muito com a questão do ESG, ODS, é uma parceirona minha. Ela também tem realizado os seminários dela, e ela certamente pode te passar informações mais do caminho. É muito interessante que, em 2010, o Geoparque, o Polo de Excelência, que é esses programas que eu mencionei, nós tínhamos uma grande parceria com a Universidade de Queensland. E, naquele momento, nós criamos um projeto chamado Zero Waste Mining, mineração de resíduo zero, né? Mas isso foi lá atrás, né? Isso foi em 2010. Né? Nós visitamos várias empresas, né? Mas nós somos chamados de loucos, né? E 2015 estourava Mariana. E 2018 estourava Brumadinho. 18, não, 19, né? Então, assim, não era absurdo, né? Tanto que elas foram forçadas a, muito rapidamente, a tendência a acabar com resíduos, vamos dizer, barragens de lama, né? Rapidamente está se desenvolvendo tecnologias, né? Então, assim, é a questão do motivo, né? A questão da pressão, né? A pressão foram os acidentes, né? E a sociedade cobrando do Ministério Público, que, por sua vez, cobrou da ANN, e assim você tem uma cadeia, né, de cobranças que o processo se acelerou. O que eu recomendo é que você estude como é que está uma Vale, né? Como é que está a Nexa, que também é muito avançada nesse ponto, como é que estão essas várias empresas que são referências na questão de resíduos. Lembrando que resíduos, você consegue para resíduos de não ferrosos, de modo geral, eu tenho esse entendimento, valores mais altos. Você consegue agregar mais valor a resíduos de não ferrosos do que resíduos de metálicos. Mas isso aí, eu não tenho fechado esse entendimento. Tá? Mas me procure que a gente pode conversar mais. Isso. O Eduardo também ele falou o seguinte: ótimas respostas sobre as terras raras. Gostaria de contatos de e-mail, tenho pesquisado sobre isso já há algum tempo. E a busca é realmente concentrar teor e fazer a metalurgia no Brasil. Eu já mandei pelo próprio chat lá no YouTube o seu contato de WhatsApp e o e-mail. E a gente também tem os contatos no site territoriomineral.com.br. Eduardo, a minha função aqui, né, é justamente passar a minha experiência, os contatos que eu tenho, porque o mercado está precisando disso, né? Quanto mais nós pudermos criar interações aí, mais nós vamos desenvolver, né? Então, fiquem à vontade, me liguem. O Carlos ele disse o seguinte, que no município dele, ele é de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Voltando ao assunto de governança, ele falou que no município dele possui uma das maiores produtoras de metálicos, entre outros mineradoras de médio porte, e não possui nenhum órgão municipal de fiscalização, fatores como transparentes nas CFAM. Isso aí é fazer uma denúncia, né, para a ANM e apresentar a situação e perguntar por que isso não está. Mas não faça só a ANM, faça também a prefeitura local, né? Faça também o Ministério Público. Hoje as pessoas são ouvidas, né?
no sentido de, né, de colocar casos. Às vezes o processo de comunicação está ruim, né? Ou de fato não está sendo pago, mas isso aí é o caso de realmente você tem de interagir com os órgãos competentes e há uma preocupação com isso. Eu também, se quiser, me liga, eu passo para vocês contatos, né, e a gente pode estar conversando sobre isso. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho, nós temos lá na Amazônia o SDSN dos ODS para a Amazônia, que é o grande foco, né? Só que a gente não quer trabalhar especificamente a Amazônia, a mineração, nós queremos trabalhar o lado sustentável da mineração, tá? Justamente para trabalhar junto com a questão da bioeconomia. Há uma preocupação de trazer um sinergismo aí que não seria via mineração. Tá? Bom, praticamente finalizando aqui, a Mariana, ela disse, né, parabéns, Renato, por abordar esse tema, super importante e que merece ser refletido e colocado em prática pelos municípios mineradores. E ela conclui dizendo que o problema é socioambiental, acredito eu. É socioambiental, mas o socioambiental ele é amplo, né? E é isso mesmo. Agora, por que não anda, né? Eu acho que nós temos uma dificuldade de conexão. Realmente nós não temos muita paciência em os processos de ouvir, né? De diálogo com a comunidade, com o território. Isso é muito chato, né? As pessoas não gostam. E isso é real. Né? Uma vez eu estava numa reunião da universidade, lá no campus da Pampulha, mas tinham várias universidades. Aí estava se discutindo lá e chegou um ativista e questionando. Aí o pessoal da universidade ficou perdido. O que nós fazemos aqui? Né? Porque eles foram questionados. Né? Então, na verdade, nós não estamos habituados, nem treinados, né? Nem facilitados para conversar com outros, né? Que eventualmente pode ser visto até como oposição. Imagina, né? O pessoal dos ativistas serem vistos como oposição pela universidade, mas eu tenho grandes amigos que são ativistas e, assim, eu entendo, eu acompanho todos eles. Né? Então, nós temos de fazer uma concertação, né? Dos vários atores, né? Que estão envolvidos nesse processo. Bom, e finalizando, a Camila Siminelli falou, muito interessante o webinar. Olha, a Camila é uma pessoa muito importante, ela é uma grande especialista em direito tributário. Por coincidência, ela é minha filha, né? Ela está falando lá de Luxemburgo. Camila, obrigado, viu, por estar presente. Camila é uma grande parceira. E finalizamos, Renato. Pode dar suas considerações finais. Já vou sair aqui. Você está com a palavra. Bem, eu agradeço a todos a participação, né? Na verdade, o que eu vou estar fazendo, como eu fiz nos outros eventos, eu vou estar fazendo contato com cada um individualmente e me colocando à disposição, né? E não que eu vá solucionar, porque eu não tenho ferramentas executivas para isso, né? Mas certamente a gente pode apresentar os atores mais importantes, né? Contatos que nós temos, memórias, né, que foram desenvolvidas, né? Esse pessoal está todo por aí, né? E todos eles ficam muito satisfeitos de participar com respostas, né? Quem sabe nós já não cria aí algum tipo de instância, né? Que foi falado, nós conversamos aqui, e que pode ser uma saída, né? Não só para vários segmentos de atores, né? E de novo, é para trazer contribuições, né? Então, agradeço a todos. De novo, semana que vem, no dia 29, que é uma terça-feira, mesmo horário, de 17 a 19, nós vamos estar com o tema Marketing de Minerais Críticos. É um tema difícil, né? E o que eu quero é criar, pelo menos, uma abordagem que seja interessante para vocês. Tá? Muito obrigado e bom final de semana. Aproveitem e espero que tenha sido bom o evento. Estamos encerrando, então, Renato. Obrigado.